Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Melissa, hoje é dia 21 de abril de 2024, 10 horas da noite. Eu decidi gravar um áudio porque eu tô tentando fazer uma gravação em vídeo e eu não estou conseguindo. Acredito que seja algo espiritual. Por isso, enquanto você estiver ouvindo esse áudio, peço que você esteja em espírito de oração, porque o que eu tenho para falar é algo muito sério e importante. Irmãos, o que o Senhor mostrou para mim, como eu disse, é muito sério, e eu decidi gravar o áudio porque eu vi que ultimamente tem muitos irmãos gravando vídeos, e postando sobre os sonhos que eles tiveram, e eu também tive sonhos. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus 25, versículo 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora. Aqui fala sobre a parábola das 10 virgens, que se refere ao reino dos céus que está próximo, né? Então eu gostaria de compartilhar os meus sonhos. Meus sonhos, eles são bem curtos, são muito curtos. Eu não sei por que o Senhor me revela assim dessa maneira, né? Mas já sonhei várias coisas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não sei dizer o dia que foi exato, por quê? Porque quando eu sonhei, eu orei no dia, mas não me passou pela cabeça, né, compartilhar. Eu só compartilhei com o pessoal da minha família. Eu tive um sonho com o arrebatamento mesmo da igreja, e no sonho eu estava no quintal da minha casa, era noite, da minha casa antiga, quando eu tinha 12 anos mais ou menos de idade, eu morava nessa casa. Esse sonho eu devo ter sonhado em 2017, 18 por aí, mas não sei dizer a data. Eu lembro que eu olhava para o céu, estava à noite, e eu via um pequeno feixe de luz no céu, bem longe, e eu continuava olhando para saber o que era, e de repente esse feixe de luz começava a aumentar. E quando eu olhava, eu fixava os meus olhos, eu conseguia ver que era Jesus. Não sei explicar, desenhar, não sei, mas era lindo, irmãos. Eu me emocionei muito, eu vi Jesus no centro. Ele estava com uma veste muito resplandecente, era bem longe e tinha muitos anjos ao redor dele, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e eu fiquei muito feliz. O meu coração se encheu de alegria e naquele momento eu fechei os meus olhos como quem está suspirando de felicidade. E eu senti o meu corpo levitar e então eu acordei. E esse sonho eu tive ele 2 vezes. Eu sonhei essa primeira vez nesse ano que eu comentei com os irmãos e recentemente eu sonhei ele novamente e eu senti a mesma coisa. Foi algo extraordinário, irmãos. Sonhei ele 2 vezes. E eu tenho uma filha de 6 anos. Quando ela tinha mais ou menos 2 aninhos de idade, eu sonhei que estávamos num lugar como se fosse um campo de concentração. Era tudo muito estranho. Era de dia, não sei dizer o horário. Eu lembro que estávamos em fila, não conheço as pessoas que estavam na fila. Era como se nós estivéssemos num corredor onde tinha alambrados dos 2 lados. Como se fosse de quadras de jogos. E eu olhava ao longe, eu lembro que tinha muitas pessoas e tinha mais idosos, mulheres e crianças.
e eu estava na fila com a minha filha no colo. Na época que eu sonhei, a minha filha tinha 2 aninhos e eu sonhei com ela já grande na idade escolar. Eu estava com ela no colo, mas era como se ela tivesse a idade que ela tem hoje. Eu estava naquela fila e quando eu olhava lá para o começo da fila, que era muito grande, eu via cabanas, aquelas cabanas de madeira, e eu via soldados com armas esperando a gente nessas cabanas. Eu não sei o que quer dizer. Eu sei que eu estava tranquila. Eu orei ao Senhor, né? Não obtive resposta com relação a isso. Depois que eu tive os outros sonhos, que eu consegui entender mais ou menos. Foi muito rápido, eu só lembro disso nesse sonho. E aí passou um tempo, eu também tive um outro sonho, irmãos. Eu sonhei que eu estava nesse mesmo quintal, só que assim, eu estava dentro de um ônibus espacial que estava estacionado nesse quintal, porque esse quintal, irmãos, era muito grande, ele é muito grande. Eu lembro que eu estava dentro de um ônibus espacial que estava estacionado ali. Só que o ônibus espacial não é como esses da NASA que tem, né? Ele parecia como que eu posso dizer? Um ônibus desses de transporte que a gente tem aqui, mas ele não tinha rodas e por dentro ele estava todo vazio. Não sei explicar de que material ele era feito. Eu sei que dentro ele tinha janelas reforçadas e elas eram como se tivesse colocado aquele papel filme preto, acho que é insufilme que fala, nos vidros. Eu nunca tinha visto antes, nem sei se isso existe, mas eu sei que era assim. Eu lembro que eu entrei e quando eu entrei, eu vi aquele arqueólogo famoso, Rodrigo Silva. Ele estava com uma prancheta na mão, uma caneta, e ele estava inspecionando todas as janelas e cada detalhe do ônibus por dentro. E tinha várias pessoas assim, entrando e saindo. Só que eram pessoas que faziam parte desse projeto do ônibus espacial. E eu fiquei observando ele ali. Ele ficava organizando e aí eu via que ele ia anotando, tipo, isso aqui tá correto, isso aqui também. Foi então, quando eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, eu perguntei para ele, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, todas essas pessoas vão ter que ser retiradas da Terra. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque vai acontecer algo aqui na Terra e nós não podemos estar mais aqui. E nisso, eu ficava com um ar de preocupação. Meu Deus, eu tenho que avisar algumas pessoas. E eu via que ele tinha uma lista na mão, né, nessa prancheta. E eu falei para ele, nossa, o que é isso? Eles são pessoas que vão entrar nesse ônibus para poder sair daqui da Terra. E eu perguntava, tem mais lugar? Eu posso chamar mais pessoas? Ele falou, pode ir lá que ainda vai dar tempo. Ainda dá tempo, mas corre, chama agora, que tem lugar e tem tempo. Então eu corri, eu saí correndo e no meio desse quintal, que eu tinha acabado de sair do ônibus, eu via muito entulho, muitas pessoas espalhadas, eu via crianças, inclusive eu encontrava a minha filha, brincando assim no chão. Aí eu chamava ela, vem filha, vem com a mamãe, pegava na mão dela e saía andando para procurar mais pessoas. Mas eu não conseguia encontrar mais ninguém, eu não achava ninguém da minha família. Meu esposo, no meu coração eu sabia que meu esposo estava trabalhando. E eu pensava, e agora? E detalhe, irmãos, era à noite.
também era à noite. E aí eu saía correndo atrás, e aí eu saía desse quintal, atravessava uma rua e via uma igreja aberta, e eu entrava lá para tentar falar com o pessoal, mas é como se eles não me vissem. Eles estavam cantando e eu, meu Deus, será que o pessoal não está percebendo o que está acontecendo? Vai acontecer algo na Terra e a gente precisa sair daqui, né? A gente precisa estar preparado, precisa sair daqui. E as pessoas continuavam cantando como se nada fosse acontecer. E eu lembro que eu andava muito e não conseguia encontrar ninguém. E aí eu voltava para esse ônibus espacial. Quando eu voltava com a minha filha. E eu lembro que eu entrava e eu começava a colocar nela como se fosse um colete salva-vidas. E então eu pensava muito no meu esposo. Irmãos, eu não sei explicar qual era a sensação ali, mas era uma mistura de preocupação, uma mistura de o que será que vai acontecer, né? Aquela tensão, algo muito estranho, e também de tristeza, porque meu esposo ele não estava ali com a gente e eu sabia que ele estava trabalhando, mas estava muito longe. Era como se eu não tivesse celular, eu não tinha aparelho ali para poder comunicar a ele. Era como se eu não conseguisse mesmo conversar com ele. E então, de repente, quando eu comecei a colocar o colete salva-vidas na minha filha, eu ouvi o Rodrigo Silva falar: "Ixi, acabou, não dá tempo mais, não, a gente vai ter que partir agora." E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas e meu esposo? E o meu coração doía, porque quando eu acordei com aquela dor, com aquele sentimento, aquela tristeza no meu coração, porque eu pensei, meu Deus, se eu ficar no ônibus, eu salvo eu e minha filha, mas o meu esposo vai ficar lá sozinho. E aí eu pensava, se eu sair e deixar ela, ela vai ficar sem mim e sem o meu esposo. Se eu sair com ela, nós três vamos perecer. E aí eu lembro que eu acordei. Só que na hora que o Rodrigo Silva falou, acabou, não dá mais tempo, eu levantei e olhei pelas janelas do ônibus que eu tinha baixado para colocar o colete na minha filha. Eu levantei e olhei pelas janelas do ônibus, tinha uma multidão de pessoas correndo para entrar nesse ônibus. Por quê? Porque já era a hora de entrar, que não ia dar mais tempo. E nisso eu vi uma das minhas irmãs, só que ela estava sozinha, não estava com o esposo nem com as filhas. E aí eu falei, meu Deus, realmente é a hora. E aí na hora que eu despertei desse sonho, eu acordei com a dor no meu coração, com a sensação de que eu deveria ter feito mais para que meu esposo estivesse ali comigo. Eu fiquei muito triste, eu orei a Deus, né? Falei com o Senhor, pedi perdão, porque eu entendi ali que eu deveria orar mais pelo meu esposo, né? Que eu deveria incluir ele mais nas minhas orações e manter a minha integridade como mulher de Deus, um bom testemunho para que ele seja salvo, né, e liberto, porque nós, irmãos, nós somos cartas vivas de Cristo. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, disse que nós somos cartas vivas de Cristo. Então, as pessoas elas vão ler a nossa vida, elas vão ler a nossa atitude, o nosso comportamento, e a partir daí elas vão decidir seguir a Jesus Cristo. E outro sonho que eu tive, eu sonhei, foi recente agora, hoje é dia 21, foi ontem mesmo que eu tive esse sonho, foi dia 20 de abril de 2024. Eu sonhei que aqui mesmo na casa onde eu moro, no andar de cima, eu abri a porta do meu quarto e eu olhava para o céu, estava à noite, eu olhava para o céu
e eu via 2 anjos muito grandes, eu nunca tinha visto. Eles eram muito grandes, mas eu conseguia ver os dois, eles estavam um do lado do outro, mas lateralizados. Eu olhando de frente, via eles lateralizados e eu não via eles de corpo inteiro, eu só via a cabeça, eles segurando trombetas, com as trombetas na boca já tocando, até um pouquinho do ombro para baixo. Da cintura para baixo eu não conseguia vê-los. Eles eram muito grandes. Eu olhei assim para o céu e de repente eu ouvi um som como que de trombeta. Eram 2. Aí eu olhei e eles estavam com uma trombeta. Eu nunca vi aquela trombeta aqui. Eu procurei, eu pesquisei, eu nunca vi, irmãos. É um instrumento diferente. Eu sabia que era trombeta porque eles estavam com esse instrumento na boca tocando. Só que o som, ele não era longo. Aí eu olhei e falei, ué, peraí, mas só 2 anjos? Eu olhei, eu reconheci que eram anjos porque eles brilhavam muito. Não sei explicar como, mas é como se fosse a luz da lua, mas mais resplandecente. Eles eram enormes, enormes. E aí eu voltava, porque eu queria chamar minha filha que estava na sala com meu marido. Aí eu pensei, não, deixa eu olhar de novo. Quando eu olhei, porque eu pensei assim, eu vi os 2 anjos, aí eu pensei, é o arrebatamento. Está para acontecer o arrebatamento, porque tem 2 anjos ali com as trombetas. E aí eu pensava, eu vou chamar minha filha. Aí eu falava, não, deixa eu olhar de novo. Aí quando eu olhava de novo, irmãos, não dava mais tempo. Tinha 7 anjos com 7 trombetas e eles não estavam mais lateralizados, eles estavam um do lado do outro, mas de frente para mim, lá no céu. Eles eram grandes, todos estavam com a trombeta e eles eram sincronizados. Eu vi os 7 anjos com as 7 trombetas na mão, brilhando, eles estavam brilhando, e aí eles tocaram, não deu tempo. Eles tocaram a trombeta, era um som muito alto. Eu tô bem emocionada, porque foi muito real, irmãos. Eu achei que estava acontecendo. Eu não achei que era sonho. Eu olhei, eu ouvi, era bem audível, não era um som ruim. E era um som que não tem aqui na Terra, eu nunca escutei. Você pode pesquisar na internet, mas você não vai achar. E eu nunca vou saber te explicar. Era bem estrondoso o barulho das 7 trombetas. Mas não existe aqui na Terra. Então eu pensei, eu fiquei feliz. Me veio um temor muito grande, mas não de medo, de respeito à autoridade de Deus. E eu falei, é o arrebatamento. Eu vou descer para chamar minha filha para a gente subir junto. Porque eu sempre converso com ela, eu falo, filha, quando Jesus vier a gente vai subir junto. E ela fala, isso, mãe. Então eu pensei, na hora que eu pensei que eu estava voltando para dentro de casa, ouvindo o som da trombeta, eu comecei a levitar, irmãos. E eu olhava para o meu braço ele resplandecia. Ai, aleluias. Eu fiquei tão feliz, irmãos, eu não sei explicar, não sei descrever a sensação, mas era uma alegria muito grande, porque o nosso Senhor, Ele não vai deixar a gente aqui. Ele está pronto, Ele está preparado para vir buscar a igreja. Então, se você tem alguma coisa para se arrepender, se arrepende agora, porque agora é o momento. Eu lembro que eu olhei e eu vi 2 anjos enormes. E eu pensei, o arrebatamento tá próximo. E eu só entrei, quando eu olhei de novo já tinha os 7. Eles estavam em posição, com as trombetas posicionadas em seus lábios. E eles tocaram quando eu menos esperei. Era um som alto.
E eu creio que somente os escolhidos, aqueles que estiverem com a vida no altar do Senhor, vão conseguir ouvir esse som de trombeta. Então, igreja, se prepare. Prepara a tua vida com Deus. Se você se arrependeu, chegue no Senhor. Converse com Ele enquanto é tempo. Porque o tempo está curto. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolve. Se você está precisando orar mais pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu filho, faça. Não perca tempo com discussões vãs, mas confie no Senhor. Entregue a Ele a tua vida, a vida dos teus, porque Ele está voltando, Ele está nos alertando. Então confia no Senhor e se entregue a Ele verdadeiramente. Não fique apegado às coisas desse mundo, porque teve um outro sonho que eu tive também que foi muito rápido. Foi antes desse, dos anjos e das trombetas. Eu sonhei que eu estava ocupada demais. Eu estava muito ocupada e minha filha me chamava mãe, mãe. E eu falava, não, agora não, filha, a mãe está ocupada, a mãe precisa entregar esses materiais, a mãe precisa trabalhar. E eu lembro que, eu não sei que lugar era aquele, era um lugar externo, ao ar livre, e ao redor tinha muita lama. E quando eu menos esperei, irmãos, Jesus voltou e eu fiquei nesse sonho. Então eu peço aos irmãos que não fiquem apegados às coisas desse mundo. Não fiquem apegados a serviço. Eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro para sustentar nossa família. Mas o Senhor, Ele provê todas as coisas, Ele é o Jeová Jireh, Ele cuida de nós. E eu lembro que nesse sonho, eu estava na rua de cima com meu marido e nossa filha. E aí, de repente, do nada, eu olhava para o lado e via as pessoas saindo de suas casas e indo para as casas dos vizinhos, batendo nas portas, procurando as pessoas. E eu falava, Daniel, o que está acontecendo? Eu falava, meu Deus, Jesus voltou. E eu procurava a minha filha, cadê? Ela não estava do meu lado. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor mostrava para mim que eu estava no sonho. E aí eu conseguia saber que eu estava no sonho. Só que mesmo assim, irmãos, eu chorei. Eu abracei o meu esposo e comecei a chorar. Eu fiquei. E aí eu falava, vamos voltar para casa, porque tava um caos, as pessoas estavam correndo desesperadas. E eu falava, vamos descer a rua, vamos voltar para casa. Quando a gente estava voltando para casa, eu olhava para o céu, uma bola de fogo enorme descendo. E aí eu pensava, meu Deus, ainda bem que isso é um sonho. E aí eu acordava, irmãos. Então, assim, depois que eu tive esse sonho, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, Senhor, será que eu vou ficar? E comecei a pedir para Deus mostrar para mim aquilo que estava errado, né? E aí o Senhor falou, meu coração, presta atenção nos detalhes do seu sonho. Você fica preocupada em entregar as coisas do serviço. Eu quero que você busque mais a minha presença. Então, irmãos, a gente tem as nossas responsabilidades do dia a dia, mas faça o que diz em Mateus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Então, é muito verdade. É Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Então, irmãos, o Senhor falou isso comigo e eu estou repassando para vocês. Caso o Senhor me passe mais alguma coisa, eu gravo mais um áudio, vou tentar gravar um vídeo para poder transmitir para os irmãos. Peço que vocês compartilhem com as pessoas. Eu sou uma pessoa comum, como você, não tenho títulos na igreja, mas sou uma serva de Deus.
oro ao Senhor, creio e aguardo a vinda do Senhor. Então, irmãos, repassem esse áudio para as pessoas que vocês amam, que vocês desejam que sejam salvas. E façam tudo para ganhar o reino de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.